Hola chicos e chicas, como estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam bem. Resolvi gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre conjugação dos verbos no espanhol. No espanhol é bem tranquilo fazer a conjugação, tá? Existem basicamente três conjugações diferentes: a dos verbos terminados em ar, que terminam em er, e os que terminam em ir. O que isso significa? Isso significa que os verbos que terminam em ar vão ter conjugação semelhante, os que terminam em er têm conjugação semelhante, os que terminam em ir têm conjugação semelhante. Vamos ver isso através de exemplos para ficar mais claro. E vale ressaltar que os verbos que seguem essa regra da terminação são os chamados de regulares, tá? Quando o verbo é irregular, ele foge à regra. Então vamos dar uma olhadinha em dois verbos de cada dessas terminações, de cada uma dessas terminações, que são regulares, para a gente comparar a terminação deles na conjugação. Por exemplo, do grupo do ar. Então, hablar e bailar. Vamos conjugar os dois juntos? Olha só. Yo hablo, bailo. Tu hablas, bailas. Él, ella, usted habla, baila. Nosotros, nosotras hablamos, bailamos. Vosotros, vosotras habláis, bailáis. Ellos, ellas, ustedes hablan, bailan. Tá vendo que a conjugação é a mesma terminação? Muda um pouquinho ali o meio da palavra, mas o final vai ser igualzinho porque eles são regulares e são do grupo dos terminados em ar. Vamos pegar dois agora então que terminam em er, como por exemplo comer e querer. Vamos conjugar então, olha só. Yo como, quiero. Tu comes, quieres. Él, ella, usted come, quiere. Nosotros, nosotras comemos, queremos. Vosotros, vosotras coméis, queréis. Ellos, ellas, ustedes comen, quieren. Tá vendo que a terminação é a mesma, pertencentes ao grupo dos que se finalizam, que terminam em er. Agora vamos pegar dois dos que terminam em ir para a gente comparar. Por exemplo, o partir e o salir. Yo parto, salgo. Tu partes, sales. Él, ella, usted parte, sale. Nosotros, nosotras partimos, salimos. Vosotras, vosotros, vosotras partís, salís. Ellos, ellas, ustedes partem, salen. Terminação idêntica para todos, né? Pois é, são regulares. Mas e quando um verbo é irregular? Primeiro vamos falar de presente. Existem alguns verbos que talvez tenham conjugação diferente no presente. Por exemplo, o verbo ir. Ele só são duas letrinhas, né? Então, óbvio que a terminação dele é ir, porque é só essas duas letrinhas. Mas ele é diferente, ele não vai ter terminações parecidas com os do partir e do salir, por exemplo. Então, ele muda um pouquinho para cada pessoa. Por exemplo, ó, yo voy, tu vas, él va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ellos, ellas, ustedes van. Então é diferente, né? Pois é. Mas onde que entra o verbo irregular? Por exemplo, o verbo andar, ele é terminado em ar, mas ele é considerado irregular. Por quê? A conjugação dele do presente é ok, ela é igual dos outros verbos terminados em ar, como é o caso do hablar e do bailar, que a gente viu aqui anteriormente. Vamos conjugar no presente. Yo ando, tu andas, él anda, nosotros, nosotras andamos, vosotros, vosotras andais, ellos, ellas, ustedes andam. Mas, quando ele vai para o passado, o pretérito perfeito do espanhol, é igual ao pretérito perfeito do português, tá? Uma ação que foi feita no passado e foi bem finalizada. Então, quando ele vai para o pretérito perfeito, ele tem conjugação diferente. Olha só, se a gente comparar o amar com andar do pretérito, olha só. Eu, inclusive, trouxe uma colinha aqui para mim, uma tabelinha com o andar no passado, porque ele é bem diferente, para eu não me confundir e passar a informação errada. Olha só, então, por exemplo, yo amé, yo anduve. O passado do andar é anduve e não ande, como seria instintivo na nossa cabeça conjugar. Então, yo anduve. Tu amaste, tu anduviste. Él, ella, usted andó. Él, ella, usted anduvo. Nosotros, nosotras amamos. Nosotros, nosotras anduvimos. Vosotros, vosotras amasteis. Vosotros, vosotras anduvisteis. Ellos, ellas, ustedes amaron. Ellos, ellas, ustedes anduvieron. Percebem como mudou bastante? Pois é, por isso que o andar é considerado um verbo irregular.
ele, apesar de ser terminado em ar, fugiu da conjugação dos verbos, né, do grupo dos verbos que terminam em ar, certo? Deu para entender? É muito tranquilo de conjugar em espanhol, tá? É óbvio que vai variar de acordo com cada sujeito, assim como no português temos vários sujeitos e diferentes conjugações, mas você pode se basear nas terminações dos verbos, terminações em ar, ir, e aí é óbvio que também vai variar de acordo com o tempo verbal, se é pluscuamperfecto, se é pretérito perfeito ou imperfeito, se é futuro, se é subjuntivo, mas isso é um papo para um outro vídeo, quem sabe, mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não sabe, a Polish Up é uma escola de idiomas totalmente virtual. Lá a gente ensina inglês e espanhol totalmente online, modalidades em turma, VIP, a melhor para você que se encaixa na sua rotina e no seu bolso. Entre em contato com a gente para ter mais informações e, óbvio, para estudar com a gente. Adiós, adeus, tchau, tchau.